Oi gente, tudo bem? Mais um Como Funciona no ar. Tem muita gente que tem dúvida sobre a parte elétrica do motorhome. Como é que funciona? É com a rede externa somente? Tem algum tipo de autonomia que eu possa utilizar? Tem outras funções da parte elétrica que eu não conheço? É por isso que hoje a gente vai resolver tudo isso em mais uma edição do Como Funciona. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre a parte elétrica dos motorhomes e como funciona essa estrutura. Começando pela rede externa, você vai conseguir utilizar o motorhome na rede externa tanto de 110 quanto 220 volts. Não importa em qual dessas duas tensões você tiver localizado, porque existe um equipamento dentro do motorhome chamado conversor. O conversor vai converter a energia de 110 ou 220 volts para 220 volts dentro da casa. Esse equipamento vai fazer isso automaticamente. Ao mesmo tempo em que estiver fornecendo a energia para dentro da casa, ele vai carregar as baterias da casa sobre rodas. E é a partir dessas baterias que você vai obter energia para quando você não estiver ligado à rede externa, ou seja, quando você estiver viajando. É através do inversor, que vai inverter as baterias de 12 volts para 220 volts dentro da casa, ou seja, quando você estiver andando com o seu motorhome, ainda assim o inversor vai mandar a energia das baterias de 12 volts para 220 volts, ajudando você a manter a sua geladeira, por exemplo, num modelo chassi cabine. Outra forma de carregamento das baterias da casa são as placas solares que ficam instaladas na parte de cima do motorhome. Essas placas vão carregar diretamente as baterias da casa no seu motorhome. Então é mais uma forma de carregar essas baterias e manter a carga alta para quando você estiver viajando e não estiver conectado à rede externa. Mas lembre-se, as baterias da casa só tocam alguns tipos de equipamentos da casa, como a parte de iluminação e também a geladeira. Se você quiser utilizar o ar-condicionado ou então a máquina de lavar, você vai precisar de uma outra fonte de energia caso você não esteja conectado à rede externa. E essa fonte de energia são os geradores dos motorhomes, um opcional que você pode ter para ter mais uma reserva de energia. Com os geradores você consegue ter a potência necessária para tocar o ar-condicionado ou então a máquina de lavar, mesmo sem estar conectado à rede externa. E mais uma pergunta que a gente recebe muito aqui para saber como funciona é qual é a autonomia de energia dos motorhomes. E aí a melhor resposta que a gente pode dar é que depende do seu estilo de uso. Se você racionar a energia da melhor forma possível durante a utilização, ou seja, se não estiver num cômodo, desliga a parte elétrica, se não estiver utilizando algum equipamento, também pode desligar ele, você vai ter uma vida útil dessas baterias maior do que se você estiver com a casa inteira ligada durante o período que você estiver utilizando as baterias. Sendo assim, depende muito, você consegue ter vários dias de autonomia ou então 1-2 dias apenas utilizando a casa sobre rodas somente com as baterias. Depende muito do seu perfil de uso. O mesmo vale para a parte de água, por exemplo, da casa sobre rodas, que você utilizando da melhor forma possível vai conseguir ter por mais tempo do que se você utilizar ela frequentemente e não tomando tanto cuidado assim durante o seu uso. E aí, gostou dessas respostas? Coloque aqui embaixo o seu comentário para sugerir outras pautas aqui para o Como Funciona e a gente volta nas próximas semanas. Se você quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 54-3286-8443 ou então mande e-mail para contato@si.com.br que a gente explica tudo direitinho sobre as nossas casas sobre rodas. Voltamos nas próximas semanas com mais Como Funciona. Até lá!